Gálatas capítulo 2, versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor-me a ele abertamente, pois ele que fez foi muito errado. 12. No começo, quando chegou ele, comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam a necessidade da circuncisão. 13. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e ao mesmo Barnabé se deixou levar por ele, ou por ela, melhor dizendo. Quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios viverem como judeus? 15. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como judeus considerado aos gentios. Fazendo uma avaliação do que a gente leu, capítulo 1 e 2 de Gálatas, o bojo central é Paulo defendendo o seu chamado apostolado, e segundo, defendendo o evangelho verdadeiro. Se você ler Gálatas 1 até o capítulo de número 2, o início, a briga é essa. Alguns que se converteram, foram tocados por Jesus, saíam na casa dizendo: Paulo é um falso profeta, apóstolo, ele não andou com Jesus, ele não recebeu a direção correta, não ouça o evangelho de Paulo, vocês precisam ser circuncidados e ter fé em Cristo para ser salvo. Aí Paulo vem refutar, combater isso. No capítulo 1, você percebe que ele diz: aquele que receber até mesmo um anjo pregando outro evangelho é considerado maldito. Qual outro evangelho, pastor? O outro evangelho tem a ver com exatamente isso: a lei de Moisés e a fé em Cristo. Acrescentar sacrifício na cruz de Jesus não é suficiente para a salvação. O que é suficiente? Diga comigo: fé em Jesus. Acabou. João capítulo 1, 12. Todos aqueles que receberam ele, quem? Cristo, recebeu e creu, foi considerados, chamados filho de Deus. Se eu e você somos filhos de Deus na fé, para que nós vamos ouvir a voz da lei? Paulo está indignado com esses homens, porque eles estavam não só tirando a centralidade do evangelho, e aqui é um divisor de águas e eu quero aplicar para você. Se eu e você não buscar na palavra o que é evangelho, qualquer coisa que falam na televisão, qualquer coisa que aparece, até mesmo a representação que deixou alguns cristãos aí da internet indignados com a escola Gaviões da Fiel, eu pergunto para vocês: Jesus não precisa de defesa. Irmão, Deus não está ligando para o carnaval, Deus está ligando para o nosso coração, como está diante dele. E a realidade aqui é exatamente isso. A gente fica olhando o foco de coisas que nos tira Cristo do centro da nossa fé. E esse texto, irmão, é tremendo para nós, porque é o seguinte: Pedro foi levantado para os judeus. Pedro era circuncidado, vivia na lei, até Cristo chegar. Pedro, por muitas vezes você lê, era um homem de pouca fé, um homem que não conseguia cumprir os rituais religiosos. E o texto que nós estamos lendo é exatamente um confronto contra esses judeus, porque Paulo havia implantado 4 igrejas na Galácia. Segura aqui, escute bem. Ele planta 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Icônia, Listra e Derbe. E quando esses judeus passam pela igreja gentílica, dizendo: não adianta ter fé em Jesus se não cumprir a lei, ele estava anulando o cristianismo que hoje nós carregamos. Então era um bojo central. Paulo entra aí para dizer o seguinte: se vocês continuarem assim, a cruz de Cristo não tem efeito algum. Cristo morreu em vão. Então Cristo não morreu em vão. Aquele que tem fé em Cristo, Cristo tirou e perdoou todos os pecados. Então ele começa a disseminar o evangelho correto. Então sabe o que acontece, irmãos? Nessa ida de viagem, Paulo tentando explicar no capítulo 1, o capítulo 2, verso 1, começa o seguinte: 14 anos Paulo fica fora, e vem um avivamento sobre a igreja de Antioquia tão tremendo. Você pode ler Atos capítulo 13, quando ele é separado, capítulo 14 e 15,
Aquela igreja recebe um avivamento, que a igreja de Jerusalém, tanto Pedro, Tiago e João, vão até lá para ver o que está acontecendo no meio dos gentios. Por que o Espírito Santo está curando, restaurando famílias, enfim, tudo aquilo que a gente busca e recebe de Deus, amém? As dádivas espirituais. Sabe o que acontece? Barnabé volta, busca Paulo para esse concílio religioso, ou seja, era uma reunião dos apóstolos que fala, todo aquele que sair dessa reunião tem que pregar esse evangelho, não pode pregar outro evangelho. Por isso que nós somos a igreja que prega a doutrina dos apóstolos. Igreja católica tem a ver com universal, não tem a ver com a igreja católica romana. Por que apostólica? Porque seguimos a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A fé é suficiente para salvar em Cristo Jesus. Diga comigo, a minha fé em Cristo é suficiente. Olha para o seu irmão e fala assim: a partir do dia que você recebeu Jesus, a sua fé é suficiente para a salvação. 14 anos ele volta, só que agora ele vem com Tito, presta atenção nisso. Tito era um gentil e Barnabé era um judeu. Timóteo era um judeu também, filho de Paulo. Paulo foi ganhando esses homens e se tornou líder da igreja gentílica junto com Paulo. E não só isso, é interessante a gente olhar aqui também, que quando Pedro chega em Antioquia, para essa reunião junto com o apóstolo Paulo, eles chegam já humilde. Porque você lê Atos 10, presta atenção, Pedro tem uma visitação na varanda, porque o Senhor aparece num lençol, numa visão para ele, com répteis, quadrúpedes, dentro dessa visão. Nessa visão o Senhor fala para ele: mata e come. Aí ele fala: não posso comer algo impuro. E o Senhor fala assim: por que você chama de impuro aquilo que eu estou purificando? Ele está falando de nós, irmão. Deus está falando de nós. Aquilo que os judeus rejeitaram, que eram os gentios, e não estendeu o evangelho de salvação para eles, Deus estava dizendo assim: ó, aquilo que vocês estão rejeitando eu escolhi. Quem está me ouvindo? Então para de querer ser rejeitado ou chamar atenção, porque Cristo te ama, e isso é suficiente. Ele quebra a rejeição do evangelho que é só para os judeus, e ele fala: agora não, Pedro. Pedro está na casa de Cornélio, um romano. Deus visita ele. Então Pedro tem que explicar o porquê que ele está nessa reunião. Pô, chama o cara. A gente mandou ele embora, ele ficou 14 anos fazendo tenda, gente. Daí, muitas passagens, por exemplo, 1 Coríntios 11, 25 diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino, que na noite que Jesus foi traído, partiu o pão e disse: esse é meu pão. Semelhantemente pegou o cálice e disse: esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. O que é isso, pastor? Chama revelação. Jesus revelou o evangelho para Paulo. Quando os apóstolos não queriam gentios, Deus chamou Paulo para ser apóstolo aos gentios. Quem me ouve? Então está nesse bojo. Agora eu começo a pregar. Eu estava só na introdução, tá? Vamos lá. Quando chega na reunião, Pedro está lá sentado com os irmãos gentios, agora comendo, conversando, sabendo como é que está a fé deles. Como é que você está na fé? Olha para o seu irmão e fala assim para ele: como é que você está espiritualmente? Ah, estou fraco espiritual, vai ser renovado hoje. Aí é exatamente isso, a conversa está sendo: como é que está sendo a sua fé em Cristo? Quanto tempo você se converteu? E agora? Falta alguma doutrina importante? Falta. E ele começa a conversar com os irmãos gentios. Os de Tiago não tinham chegado, e Tiago era um judeu um pouco mais severo. Era judaizante da ponta do pé ao alto da cabeça, o último fio de cabelo. E Tiago não era que nem o pastor Danilo, sorridente, amoroso, não, era cajado puro. Não tinha boi para Tiago. E os de Tiago fez discípulos igual ele. E quando ele chega na reunião, Pedro olha lá fora e fala: ih, Tiago está chegando. Sabe o que ele faz? Ele sai de cena e fica pertinho dos irmãos judeus. E alguns irmãos também que era judeu legítimo, circuncidado pela lei de Moisés, despreza também juntamente que Pedro fala: Tiago está chegando, vai puxar minha orelha. Ele não pode ver eu aqui sentado na mesa. Agora eu vou falar o porquê. Paulo repreende essa atitude de Pedro, porque o texto diz assim: ó, no começo, quando chegou a comida com os gentios, você estava aí sentado comendo, Pedro. Mas mais tarde, porém, quando alguns de Tiago, os amigos, vieram, começou a se afastar com medo daquilo que Tiago iria achar a necessidade de circuncisão. Quem está me ouvindo?
Quantas vezes a gente muda? Aqui na igreja somos uma pessoa e lá em casa a gente é outra. Quantas vezes a gente é dissimulado? E Pedro aqui, ele está sendo repreendido por Paulo, simplesmente para você entender uma coisa: Pedro e Paulo são os maiores líderes da igreja. Os dois tinham um profundo conflito. A primeira parte em Atos concentra-se da liderança de Pedro, e a segunda parte de Atos dos Apóstolos, do livro, concentra na ênfase da liderança de Paulo. Se você lê Atos, quem começa Atos fala muito sobre Pedro. Depois você percebe de 13 para frente, vão falar muito mais da liderança de Paulo. Os dois eram líderes, amém? Pedro foi confiado o apostolado e a circuncisão aos judeus. Paulo, por outra hora, foi considerado apóstolo ao incircunciso, ou seja, a eu e você que não somos judeus legítimos. Ambos são chamados por Jesus para ser apóstolos. Aqui, porém, vemos Paulo confrontando Pedro face a face, e alguns judeus piedosos não deveriam ter comunhão à mesa com gentios. Então presta atenção nisso aqui. Geralmente nós vamos ser confrontados por Deus em ambientes de família e de relacionamentos. Agora, por que a gente muda de postura quando a gente está com a família e com os amigos e com a igreja? Simples fato: a gente coloca uma máscara para maquiar realmente quem somos em Deus. Será que vão me aceitar? É a autoimagem, sabe? É a geração selfie. Trabalho lá de fora sem construir algo dentro. Enquanto a gente procurar o que está fora e deveria procurar o que está dentro, sempre nós vamos ser pessoas que vamos ser camaleão. Não vamos definir o evangelho assim. O que tem de crente que dançou carnaval, gente? Aí, quinta-feira volta o normal. Vamos para Deus, vamos para a igreja. Pastor, ora por mim para ser abençoado. Irmão, enquanto você não definir a fé que você tem, você nunca vai ser abençoado. Você não pode ser que Pedro fez. Pedro, ele fez por 2 textos, segura. Irmão, estou no meio da mensagem já, fica tranquilo. Atos 10, 28 diz: vocês sabem que as nossas leis proíbem que o judeu entre no lar de um gentio como este, ou se associe com um gentio. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Na visão, Marcelo. Ele está na sacada há 3 horas, Deus mostra a visão. Vai você para o gentio. Quando ele rejeita, falando: olha, não vou comer algo impuro, ele falou: opa, acabou, vou levantar alguém. Paulo. Aquilo que nós rejeitamos, tem muita pessoa que Deus vai levantar dentro da igreja para resgatar de volta. Não, você não entendeu. Tem muitas pessoas que Deus vai te dar, que está rejeitada, ferida, e que você vai ter a linguagem delas para alcançar elas para Cristo. Deus quer levantar pessoas que têm a visão do evangelho verdadeiro, que sejam pessoas de caráter firmes em sua fé, que não negociem os princípios. Atos capítulo 11, 1, você percebe que Pedro, depois do 10, um capítulo à frente, versículo 1, ele tem que se explicar por que ele está comendo com os gentios. Enquanto, presta atenção, irmão, versículo 1, olha aqui, ó. Logo chegou os apóstolos e outros irmãos em Judeia, notícia que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou de Jerusalém, os discípulos judeus criticou ele, dizendo: você entrou na casa de um gentio, até comeu e bebeu com eles. Então presta atenção, no concílio em Atos 2, versículo 11, Pedro está sentado com os gentios. Quando Tiago chega para falar com Paulo, para poder resolver esse assunto: a fé em Jesus é suficiente? Sim. A lei também é suficiente? Então essas brigas que estão acontecendo, eles vão entrar numa reunião e falar assim: pô, peraí, vamos definir uma coisa. Agora eu vou falar o que eu antes pregou. Paulo vai ser o apóstolo para os gentios, e nós e Pedro vamos ser apóstolos para os judeus. Quem entendeu, diga amém. Ali há uma autenticação, um reconhecimento. Paulo é um apóstolo, Jesus escolheu ele. Alguém está me ouvindo? Pode demorar o tempo que for, aquilo que Deus chamou você para fazer, Ele vai aprovar e vai autenticar. Não, você não entendeu. No meio do caminho nós vamos pensar em parar, porque a gente quer que todo mundo nos aplaude, que todo mundo aceite a nossa fé, que todo mundo seja amoroso como a gente gostaria que todos fossem conosco. Mas Deus está dizendo: o que eu tenho na sua vida pode demorar o que você acha que está demorando, mas quando acontecer, todos vão saber que eu te escolhi. Alguém está me ouvindo? Deus te escolheu, irmão. Tiago, vem. Marcelo, Telo. Pedro fala o seguinte: se esse cara vê eu sentado aqui com os gentios, por causa daqueles 2 textos de Atos, Atos capítulo de número 10,
versículo 28, e Atos capítulo 11, versículo 1. Tinha uma lei proibindo: não sente com os judeus. Aí Pedro fala assim: eu fico com aquilo, presta atenção, eu fico com aquilo que a lei diz. Mas ele mesmo diz em Atos 10, 28, Mário, que Deus disse para ele não ficar mais com esse princípio. Deus me revelou que os judeus, que os gentios deveria ser alcançado. Deus mostrou que não devo mais considerar ninguém puro, mas impróprio. Ou você fica com o que Deus falou, ou toda hora você vai mudar uma opinião, porque alguém falou uma coisa diferente para você. Vou te explicar. Quem já foi criticado, levanta a mão. Acho que todos nós, levanta a mão. Eu já fui bastante, isso ainda. Presta atenção. Quando você recebe uma crítica, como que você reage? Fica mal, às vezes não liga, depois fica aquilo remoendo dentro, ou realmente não liga mesmo. Tem gente que liga na hora, se perturba, para de buscar Deus, para de vir à igreja, para de se relacionar com pessoas, se fere. Presta atenção numa coisa sobre a crítica. Vou te explicar dentro do texto que lemos. Quando alguém critica você, é porque você, sem saber, vendeu uma imagem sobre você, e aquela pessoa comprou uma ideia errada sobre você. O dia que você parar de dar lucro para ela, ela vai criticar você. Vou falar de novo. Alguém que critica você é porque conheceu você conforme aquilo que você apresentou. Tudo bem? E quando você decepciona ela por uma atitude, ela critica você. Agora eu pergunto, Paulo diz: quem conhece o homem a não ser o Espírito que nele habita? Quem conhece você se não é Deus e você mesmo? Sabe o que Deus está dizendo? Quem não se conhece em Deus, qualquer crítica tira você do caminho. Então quando as pessoas criticam você, na verdade, a autoimagem que ela comprou a respeito de você, que mudou agora, não precisa mais ser sustentada em hipocrisia. E Pedro recebe isso de Paulo: Paulo, você está sendo falso, hipócrita e dissimulado. Você veio falando que Deus falou com você que os gentios devem ser alcançados. Agora Tiago veio, que é judaizante, igual a você era. Não tem a mesma doutrina formada ainda. Você está querendo agradar quem? Deus ou ao homem? Quem está me ouvindo? Tem um monte de pessoas assim na igreja, querendo agradar as pessoas e não agradar a Deus. Por que você namora? Nem sabe, não sabe responder por que namora. A carência governa. Nós temos esses ídolos, irmãos, infelizmente. O ídolo do fingimento. Paulo confronta Pedro para deixar evidente que o evangelho é maior do que o apóstolo. O evangelho é maior que eu e você. Quem está me ouvindo? Ele demonstra que a verdade está acima da personalidade. Irmão, goste de mim ou goste de você. Eu falei várias vezes para alguns casais aqui, quando vai casar: pensa bem, vai pôr bebida? Vou, pastor. Se aí acontecer briga de família, ou qualquer bobo lá beber e estragar seu casamento, vai ficar marcado. Você sabe disso? Como é que você não pensa dessa forma? Você vai pôr bebida no seu casamento? Vou. Então não tem problema não. Você conhece sua família, né? Conhecer uma família tranquila, beleza. Às vezes você e o seu marido não vai beber, são cristãos, mas às vezes quer agradar o pai, a mãe, os primos, o tio. Aí você vai pôr bebida. Peraí, cada um sabe a família que pertence. Se é uma família muito quente, tem que tomar cuidado, porque vai ficar marcado o seu casamento a vida inteira, minha filha. Aí você fala: não é mais fácil falar: não vou ter bebida. Pronto. A gente faz as coisas para agradar as pessoas. Eu pergunto para você: você quer sofrer risco ou agradar? A gente está querendo ser aceito pelas pessoas, e Deus está dizendo: se você vir para mim, eu vou mostrar quem você é diante de mim. Lá fora vale o que você tem, aqui vale quem você é, ou quem está sendo construído em você. Ou seja, a hipocrisia é uma máscara, exatamente, ou aquilo que a imagem nós estamos construindo lá fora. O dia que a gente está mal, a gente não posta que está bem. A gente não posta com uma foto com um sorriso, quando o cabelo está desarrumado, quando a gente está com a roupa legal, quando a gente está com a baixa. É terrível, a gente não quer mostrar, sim ou não? O emocional, abalado, triste por coisas. A gente posta na internet, porque quem a gente é, ou a esposa sabe, ou o pai e a mãe sabem quando a gente fala, ou realmente só Deus sabe quem somos. Quem está me ouvindo? Pedro precisava se conhecer. Diga para o seu irmão: não mude de opinião por causa para agradar ninguém. Porque quem te ama, ama com bebida ou sem bebida. Se o meu casamento tem bebida,
Pode acontecer o que eu estou falando ou não. Mas por que eu estou fazendo? Quem me ouve? O porquê que eu estou fazendo tal coisa? Para agradar as pessoas ou agradar a Deus? Se é para agradar a Deus, não importa quem critica você, querido. Você não deveria parar na crítica de ninguém, porque quem conhece você é Deus. E se as pessoas te amam, ela ama você do jeito que você é, não é por causa da religião, da cor da pele, do carro que tem, do trabalho que ganha, o canto ganha. Deus te escolheu e não viu outra pessoa mais importante para estar do lado dele. Ah, meu irmão, é privilégio. Diga comigo, Deus me escolheu. É um privilégio ter você do meu lado. Jesus está falando aqui. É um privilégio ter você como minha filha e como meu filho. Sabe como a gente muda? Quando chega aquela amiga perturbada do trabalho. De onde nasceu essa amizade? No inferno, foi para desviar você. Eu sei onde nasceu. Nasceu no inferno. Nunca foi de balada. O que quer ser agora? A identidade sua está fraca, ferida e machucada, mas Cristo pode curar ela hoje. Entende uma coisa? Você não se conhece espiritualmente, você não conhece o evangelho que carrega. Se você tivesse uma fé firme em Cristo, você saberia que tudo isso passa. O que não passa é a palavra que foi liberada sobre você. Essa permanece. Essa alegria momentânea passa, irmão. Essas coisas que a gente comete, passa. Paulo não está aqui, irmão, quando ele faz um desafio, ou seja, corrige Pedro. Obviamente o foco dessa passagem não é destacar uma disputa de vaidade pessoal. Paulo não está tentando promover-se diante dos seus críticos, ao mesmo tempo diminuir a Pedro. Não é isso que está acontecendo. O que está em jogo aqui no texto é uma luta, não é uma luta pessoal por prestígio, mas uma defesa da verdade, a integridade, a credibilidade própria do evangelho da graça. Presta atenção, se Pedro ou aqueles homens dão ouvido para Tiago e Pedro e João que o evangelho não era suficiente só fé em Cristo, a gente estaria frito, porque a gente peca e a lei manda matar, mas a graça absorve. Quem está me ouvindo? O cristianismo nasce nessa carta. Gálatas deu a base para nascer Romanos. Paulo nunca foi tão apologético, ou seja, um estudioso, alguém crítico, veemente em defesa do evangelho, igual a carta de Gálatas. Nenhuma carta foi igual a essa. Essa é a centralidade de Cristo em nós. Quem está me ouvindo? Quando alguém está dizendo assim, ó, agregue a lei de Moisés na cruz, anula a cruz, porque Cristo é o único homem que veio na terra cumprir a lei, levar os pecados. É o único que não adulterou, é o único que não se prostituiu, é o único que não mentiu, é o único que não tomou algo do próximo, é o único que não cobiçou. Então a Ele a glória e a graça vem através dele. Paulo está repreendendo a falta de posição, a inconstância de Pedro, a dissimulação de Pedro, a hipocrisia, o fingimento com o evangelho que ele mesmo pregava e estava sendo repreendido pelas atitudes. Até quando as nossas palavras vai dizer uma coisa e a nossa atitude vai ser outra, igreja? Até quando vamos ser pessoas falsas e maquiadas dentro da igreja? Até quando vamos postar no Facebook indignação? Ou o evangelho entrou na nossa vida para formar um novo homem, uma nova mulher, ou Cristo morreu mentirosamente na cruz. E eu quero dizer que não foi teatro. Ele morreu para nos dar uma nova vida, cheia de graça, cheia de amor, cheia de unção e poder de Deus na nossa vida. A gente está insistindo, irmão, em viver a vida errada, da forma errada. Estamos enxergando a vida da forma errada. E nesse concílio é importante a gente frisar uma coisa. Presta atenção aqui, ó. Gálatas no capítulo 2, no versículo de número 14, ele diz: quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse Pedro diante de todos: se você que é judeu, nascimento, ou seja, ele está dizendo assim, você é judeu, Pedro, de nascimento igual a mim, por que você está colocando um jugo para esses homens serem salvos, para nós? Sabe que a igreja evangélica está criando para o mundo? Uma ponte para o mundo não enxergar Cristo na igreja, com atitudes como essa, cedendo qualquer carnalidade, indo para a internet for indignação. Converte nos olhos, não converte na boca. Eu não cobiço no olho que é de ninguém, mas fala palavrão. Deita com o namorado, toma umas biritas de vez em quando, cheira um pó.
Alguém está me ouvindo? Deus não me libertou pela metade, Ele me libertou para sempre. Nós estamos tão fracos na fé, não conhecemos a doutrina bíblica, então por isso que para nós é um peso inteiro, você não entende nada. Vou te explicar simples o que eu estou pregando. Quando a gente coloca uma máscara e fingimos ser uma pessoa, nós pagamos o preço por isso. Seja você. Todo dia o Danilo tem que arrancar uma máscara que o mundo tenta colocar nele, que minha mãe tenta colocar, que meu pai tenta colocar, que meus amigos da escola. Você é cristão na escola, no trabalho, na igreja, na sua casa, por onde você andar, Cristo está em você. Ele tem que estar expresso no que você pensa, Ele tem que estar expresso na sua fala, na sua direção, no seu trabalho, na sua administração que me ouve. Cristo pode ser glorificado por você hoje, você escolhe. Eu tenho uma escolha de querer viver com Deus ou não. O que eu não posso, irmão, é ficar dentro da igreja fingindo que sou salvo. Você foi salvo de verdade. Quer um exemplo, irmão? Pensa comigo. A gente está pregando o evangelho puro, a gente não é igreja que apela, não vende nada, não dá patuá nenhum, não dá toalhinha, nada para vocês ir embora pensando na toalhinha que cura. Nada disso a gente faz. A gente dá o evangelho puro. Tentamos pelo menos. Agora pensa uma coisa comigo. Não confunda diabo com caráter. Deus quer ver os seus frutos. O caráter é onde Cristo está sendo forjado numa nova vida, na minha vida, uma perspectiva do céu para a terra, e não da terra para o céu. A terra é caída, mas o que vem do céu constrói no homem aquilo de origem. E por que o homem veio? Diga comigo, eu vim para uma missão. Vamos ler Gálatas 2,16. 10 minutos eu termino. 2,16, pula para o versículo 16. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé, está aí, em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Cremos que Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. 17. Mas a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei. Isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Presta atenção, Paulo está dizendo o seguinte: a fé em Cristo é suficiente. Como eu disse lá naquele tempo, 14 anos atrás, estou dizendo agora, a fé é suficiente nele. Aí ele vai mais fundo. Ele começa a dizer assim: olha, se Cristo é responsável pelo meu pecado, que não é, diga comigo, Cristo não é o responsável quando eu peco, sou eu o responsável, é o homem responsável. Então ali diz o seguinte: se você pecou, você é responsável pelo seu pecado, isso chamamos de culpa. Então a culpa tem uma punição. A lei mandava matar. Quando Cristo veio e recebemos Ele, Ele se coloca como culpado para absorver um bando de pecadores como nós. Diga comigo, Cristo se toma o sacrifício, se torna o sacrifício em meu lugar. Aí ele vem: se pois reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Está aí, Paulo está dizendo, ela me condenou. Eu persegui a igreja. Paulo foi perseguidor, matou crianças, tentando cumprir a regra da lei. Esses homens são hereges, pregam o nome de Jesus. Todos esses movimentos que nasceram, nós nunca tivemos alguém manifestando evidência igual a esses cristãos. Então Paulo sai para matar os crentes. Quem me ouve? E quando isso acontece, irmão, presta atenção. Ele diz o seguinte: a lei me condenou. A culpa não vai embora da minha alma. Fui crucificado com Cristo agora. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo começa a olhar a graça que alcançou ele em Atos 9. E ele começa a entender: é graça de Deus. A lei me mandava me matar, mas Ele me deu uma chance. Ele me apareceu o caminho, Ele me revelou a bondade, Ele me revelou a graça, Ele me revelou o Evangelho das Boas Novas. E quando Ele chega para falar para os irmãos isso aqui, a gente precisa ter uma noção do que é a graça de Deus. A única maneira de ser justificado, declarado justo ou perdoado, é por meio da fé em Cristo Jesus. Quer ser perdoada? A fé em Cristo Jesus te perdoa. Não, alguém está me ouvindo?
Qualquer outra maneira de imagem que obras, ou seja, guardar a lei de Moisés e fazer as boas obras em geral, desempenha o papel de justificar. Eu faço obra para ver se Deus ameniza o que eu estou fazendo de ruim. Não, a fé em Cristo não ameniza um pouquinho, ela transforma. Aleluia. Sabe aquela questão assim, eu fui tão boa, não pequei, não roubei o que era dos outros? Não, não é questão de ser bom em você. Bondade não é a não existência ou eximir o mal. A bondade deve ser exercida. E quando você diz, eu sou bom, não fiz mal para alguém, você está dizendo, o propósito da bondade é estender e não reter. Quem é bom tem que exercer e não guardar. Então eu e você não somos bons, bom é Cristo. Não é porque a gente não faz nada para o próximo. No nosso sentido, a gente já mentiu uma vez, já cobiçou. Então viver na lei era queda, condenação. Mas quando Cristo veio, diga comigo, Ele veio. Romanos 3:20 diz, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. 22, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. A lei me faz pecar, Marcelo, mas a graça me absorve do pecado e me dá um Salvador. Então eu não preciso, pastor, ficar vivendo uma vida no pecado. Não, você não precisa mais. Cristo te libertou dessa vida de escravo. Você não precisa voltar a beber? Não, não precisa mais. Para agradar quem? Seu corpo ou os outros da festa? Se te ama, tem que consagrar igual você. Se te ama, tem que ter os mesmos princípios que você. Julgo desigual não funciona e nunca funcionou. Toda pessoa que namora com pessoas que não é crente vai sofrer muito para converter. Ou separa, ou vai... Não tem jeito. Qual é o princípio desse rapaz com você? Qual é o princípio dessa moça com você? Envolve a fé? Envolve Cristo? Não. Mas eu amo mesmo assim. Amor é respeito. Por que não tem respeito? Quem me ouve? Quem ama, espera, tudo crê e suporta. Diga comigo, quem ama, crê, espera e suporta. Por isso é muito mais fácil arrumar um crente, porque eu sei que ele vai ter o mesmo princípio de fé que eu. Mas no meu caso, pastor, eu vim primeiro que meu marido. Então agora você vai ter a mesma paciência que Jesus teve com você, com ele. Porque um dia você estava bebendo com ele. Quem me ouve? Não é porque você veio primeiro que agora você condena o teu marido. Não, mesma graça que é para você é para ele também. Romanos 7,7 diz, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Não, claro que não. Na verdade foi a lei que me mostrou meu pecado. E jamais saberá que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobiçai. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? A lei aponta, não cobice. Porque a gente cobiça, é natural do homem. Não tem como, está em nós o pecado. Mas quando Cristo vem e nos dá o Espírito residenciando em nós, nós a partir daí morremos para a carne e vivemos no Espírito. Ou seja, aquele que mente, pare de mentir. Aquele que rouba, pare de roubar. Começa um processo de transformação. O homem novo, uma mulher nova. Paulo vai dizer em Efésios 4:23 que o homem, segundo a verdade de Deus, a proveniência dela é a palavra da verdade, da justiça e da santidade. O novo homem, uma nova mulher está sendo construída em nós. Amém, queridos? Eu profetizo isso, esse novo nascimento no teu espírito, um entendimento novo na sua vida. A lei pode condenar a gente, mas a graça que é em Cristo Jesus não é por obras para que ninguém se glorie. É essa graça que nos alcançou. Você pode glorificá-lo? Termino. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. Paulo está dizendo, o pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Mesmo vendo que isso como pecado terrível, usado os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins e perversos. Paulo está dizendo o seguinte: se alguém foi pego em adultério, tinha que trazer a mulher e o homem. Quem lembra de João 8? O que Cristo faz com a mulher? Absorve ela, sim ou não? Eu não te acuso e nem te condeno. Porque Deus estava inaugurando em Jesus uma nova era, ou um novo tempo, chamado graça. A lei manda te matar, e aí ela foi pega em adultério. Gente, ela pecou mesmo. Ela estava em adultério. A Bíblia não diz que ela não estava, estava. Foi pega e deveria ser julgada. A lei mandava julgar, morte.
Por que Cristo absorve ela? Porque quando a graça de Deus vem sobre nós, ela nos ensina a nos enxergar como nós deveríamos ser, e não como a lei manda fazer. Tem um portão aqui, presta atenção aqui, tem um portão ali, uma placa, não pare. Você vai parar? Não, o certo não é parar, ok? Tire a placa, tem o mesmo portão, você vai parar? Não, mas se não tiver a placa a gente para. A lei é o seguinte, a lei é o portão com a placa dizendo não pare, e a gente para e vai atrapalhar alguém. Isso é pecar, que tem alguma coisa sinalizando para a gente, não vá, mas é natural vir para fora. Quer um exemplo? Fala assim para o Mateus assim: filho, não desce a escada. O pai virou as costas, ele vai descer, porque ficou a informação, eu ditei o que ele deve fazer. A placa é o seguinte, não pare, arranque a placa, coloque a placa aqui e aqui. Agora é uma consciência que eu não devo fazer, porque o que já está escrito no meu coração, por amor a Jesus, que eu não devo fazer essas coisas, e Ele me dá a possibilidade de não fazer mais. Por isso, levanta a sua mão. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A fé que eu tenho nele, nesse corpo mortal, representa aí meu coração, na minha mente, que eu não preciso ser mais escravo de não pare, não faça, não vai por esse caminho não. O Espírito de Deus me guia para essa graça irresistível, para que eu possa expressar o amor de Deus com a minha boca, com o meu coração, com a minha mente, com a minha atitude, que Ele me transformou. Aleluia. Diga comigo, a fé em Cristo é suficiente. Tenho mais 2 minutos para acabar. Atos 2:20, quando ele fala: Paulo, todos os cristãos foram crucificados com Cristo a fim de morrer para o pecado e para a lei e para o presente mal. Embora os cristãos vivessem com o corpo físico, Cristo também vive nele espiritualmente. Diga comigo, Cristo vive em mim espiritualmente. Evangelho de João: o mundo não pode ter e nem receber o Espírito que está em vós. Digo, o Espírito Santo está em mim. Romanos 6,4 diz: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim com Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do glorioso Pai. Agora também podemos viver uma nova vida, da mesma forma, considerando-se mortos para o poder do pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando você batiza nas águas, por exemplo, você está simbolizando Cristo. Eu estou cumprindo uma ordem bíblica por amor a você. O velho homem morre hoje. Eu me decidi que eu quero viver uma vida melhor contigo, uma vida nova contigo. E quando você desce as águas, o céu anota lá: é o dia que o Danilo, a Tamires, a Bruna, a Carol, a Thaís, a Jéssica morreram. É o dia que o William e a Daniela vai morrer. Quem me ouve? Morrer do quê? Eu era o cara, e aí, malandro? Dá tudo aí a carteira. Esse cara foi embora. Vem pro pau então, nós dois, que você vai ver. Esse cara foi embora, morreu. A menina que colocava a mão no joelho, não vou fazer porque eu sou homem que é ético, morreu. A menina que era malandrona, que bebia todos, ou que se deitava com vários caras, morreu. Quem está me ouvindo? A pessoa que gostava de mentir morreu. A verdade agora é uma pessoa que vive em mim. E essa verdade está construindo uma mulher, um homem melhor. Mas pastor, eu vou continuar pecando. Sim, Cristo é a graça que vai continuar te perdoando. Mas se eu errar amanhã, a graça está lá para você. Se eu pecar depois do culto, a graça está lá te esperando. Então você não precisa correr para o mundo, corre para Deus. Você não precisa ficar no pecado, saia dele, porque a graça te absorveu e te dá livre acesso ao Pai. A graça te dá livre acesso ao Pai. A graça te dá livre acesso ao Pai. Pode entrar, o véu foi rasgado, Ele cumpriu a lei, e em Cristo eu sou abençoado, eu não você. Em Cristo todas as coisas se cooperam para o meu bem, meu irmão, aleluia. Se a justiça pode ser alcançada pela observância da lei, a justiça, ou seja, a prática do bem,
Então, o ato gracioso de Deus foi enviar Cristo para morrer na cruz, a fim de pagar pelo meu pecado, que foi desnecessário em vão. Se a lei me traz justiça, para que Cristo veio? Para absorver o que pecado? Se compreendendo a lei eu consigo ser justificado? Consigo. É isso que Paulo estava brigando. Cumprindo a lei eu sou justificado, cumprindo a lei eu sou salvo. Se não consegue cumprir a lei porque ela é pesada, então Cristo foi dado gratuitamente. Para que, pastor? Para que Romanos 3,26 diz: pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Cristo condena a ação, não o pecador. Mulher, cadê os seus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peque. Fala alto, vai e não peque. Como é que eu não vou pecar? Porque quando eu tive o encontro com Jesus, Ele me deu uma vida nova. Mulher, você tem que morrer, a lei diz isso. Mas todos eles já pecaram e estão vivos. Então você também tem uma chance de estar viva diante de mim. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quem me ouve? Quando eu pego a pedra e falo assim, você esquece que o mandamento de Jesus foi: amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque o seu próximo é semelhante a você. Então é você em outra vida. Diga comigo, é se ver nele, é se ver nela. Em vez de a gente ir para a internet mostrar indignação pela Gaviões, por que a gente não se queixa dos nossos próprios pecados? Se arrependa dele. O que você esperava do mundo? O que você esperava de uma cultura chamada cultura vem de culto, cultivar, de culto? O que você esperava de culto da carne, do corpo, da exposição? Alguma coisa boa? Que tipo de crente a gente está sendo? Nosso padrão não é a terra, é o céu. Pensai nas coisas lá de cima onde Cristo está. Levanta a mão. Faça morrer os seus corpos mortais, os seus desejos, juntamente com Ele, para que Cristo ressuscite uma nova vida e seja manifesta em glória em vocês. Cristo em nós é a esperança da glória. Irmão, enquanto você não entender essa mensagem de Gálatas às terça-feiras, você vai viver preso a vida inteira, achando que você é o pior crente da face da terra. Eu prefiro então ficar no mundo, pastor, porque no mundo... Não, irmão, o mundo te condena. Cristo é a porta para o céu.